Fala pessoal, boa noite, boa noite. Começar a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho do sistema cardiovascular e também do sistema respiratório, tá bom? Encerrar esse assunto com vocês, para daí semana que vem fazermos uma revisão. Esperar um minutinho aí, tá? E já eu dou início. Pessoal, então vamos começar, tá? Falar um pouquinho mais perto aqui, para ficar um áudio melhor. Hoje um pouquinho mais quente que ontem, né? Ontem tava mais frio, hoje um pouquinho melhor. Então, galera, falar em sistema cardiovascular, os pontos mais importantes para o concurso de vocês. Chegando aí nessa reta final, não é mesmo? Última semana, logo a prova de vocês. Acho que estão bastante ansiosos, né? Mas vai dar tudo certo, tá? Fiquem tranquilos que com certeza
estudando bastante, vai conseguir alcançar aí o objetivo de vocês. Então, pessoal, sistema cardiovascular. Então, a função básica do sistema. Então, o sistema cardiovascular, a função é levar nutrientes e oxigênio para as células. O sistema circulatório é um sistema fechado que não se comunica com o exterior. Consiste em um tubo denominado vaso sanguíneo e uma bomba de impacto. A função da bomba de impacto é empurrar o líquido circulante vermelho em toda a rede e vasos sanguíneos. Então, o bombeamento do coração, né, chamado aí de sístole e diástole, movimento de contração e relaxamento, que faz esse bombeamento empurrando o sangue, né? Então, apesar de todo o seu potencial, o coração em forma de um cone é relativamente pequeno, do tamanho de um punho fechado, com cerca de 12 centímetros de comprimento e 9 de largura, no ponto mais largo, e 6 centímetros de espessura no ponto mais espesso. O peso médio é de 250 gramas nas mulheres e de 300 gramas no adulto, tá bom? Então esse é o peso médio do coração. Ah, professor, mas conheci uma pessoa que tinha lá o coração aumentado, uma patologia, então aí é uma doença, né? Mas na pessoa saudável, né, no ser humano saudável, essa é a média aí do tamanho e do peso. Então o coração é apoiado no diafragma, tá? Próximo à linha média do tórax, mediastino. A massa de tecido que se estende no externo à coluna vertebral. E entre o revestimento dos pulmões, pleura, tá? Cerca de 2/3 da massa do coração está do lado esquerdo da linha média do corpo. E ao examinar seus membros, superfícies e limites, é mais entender a posição do coração no mediastino. E a ponta do coração é o ápice, apontado para frente, e para baixo e para a esquerda. Então, pessoal, em resumo a esse slide, né, onde que fica o coração? Então, o coração ele fica no mediastino, tá? Ele fica centralizado com o seu ápice, né, voltado aí para o lado esquerdo. Então a ponta do coração fica voltado para o lado esquerdo. Então por isso que algumas pessoas falam, o coração fica do lado esquerdo, né? Então não que o coração fique do lado esquerdo, mas a sua ponta, tá? Ela é voltada ali para o lado esquerdo, tá? Mas a sua base é centralizada. Então, lembrando lá de planos anatômicos, né, linha média, lembra lá da linha média que divide o corpo. Então, traz aqui também esse conceito básico de anatomia que aprendemos lá nos planos anatômicos, tá? Então, o coração fica no mediastino, beleza? Com a sua base centralizada e seu ápice apontado para o lado esquerdo, voltado para o lado esquerdo, beleza? Não se esqueçam disso, pessoal. Muita chance de cair na prova uma perguntinha aí, qual é a localização, a posição do coração, tá? Então, os limites, a superfície anterior fica logo abaixo do externo e das costelas, a superfície inferior é a parte do coração que, em sua maior parte, repousa sobre o diafragma, correspondendo à região entre o ápice e a borda direita. Então, aqui falando um pouquinho mais detalhado do posicionamento do coração. Mas é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Sua base centralizada, seu ápice voltado para o lado esquerdo, ele fica no mediastino. E aí, nós temos aí algumas membranas, né, que revestem, tá? Muito importante, tá, pessoal, essas membranas. A primeira que nós temos aí é o pericárdio, que é a membrana que protege o coração. Então, qual membrana que protege o coração? O pericárdio, tá? Um exemplo bastante comum é aquela pessoa que está com uma patologia, né, com inflamação ali nessa região dessa membrana, que pode ter ali em vida, é claro, né? Então, essa membrana é a primeira aí, o pericárdio, que reveste ali, que protege o coração, tá? Chamado aí de saco pericárdio também, né? Em alguns livros, que também está correto falar dessa forma, tá? Então, ele restringe o coração à sua posição no mediastino, embora permita suficiente liberar
suficiente à liberação de movimentação para contrações vigorosas e rápidas. O pericárdio consiste em duas partes principais, pericárdio fibroso e pericárdio seroso. Então, pessoal, o pericárdio, qual a função dele? Então, a função dele, revestimento, certo? E também a função dele também é de dar essa sustentação para o coração ficar ali naquela posição. Imagine o coração ele só preso pelos vasos, né? Ele iria ficar se movimentando. Então o pericárdio ele também restringe esse movimento do coração, protegendo e também lubrificando esse coração, tá? Então o pericárdio também produz ali um líquido no qual ele vai lubrificar esse coração, vai proteger esse coração, só que ele não restringe os seus movimentos, tá? O movimento de sístole e de diástole acontecem normalmente. O que ele faz, né, é impedir que esse coração saia ali do lugar, tá? Então ele fica naquele lugar por esse saco pericárdio que fica envolto dele, tá bom? E aí, como ele se divide em dois, né, nós temos aí o fibroso, que é um tecido conjuntivo irregular, denso, resistente e inelástico. Assemelha-se a um saco, que eu acabei de falar para vocês, né, que repousa sobre o diafragma e se prende a ele. Aí nós temos o pericárdio seroso, mais profundo, é uma membrana mais fina e mais delicada, que forma uma dupla camada, circundando o coração. A camada parietal, mais externa do pericárdio seroso, está fundida ao pericárdio fibroso. Então, eles estão fundidas ali. A camada visceral, mais interna do pericárdio seroso, também chamada de epicárdio, adere fortemente à superfície do coração. Então, ele se divide em dois ali, pessoal. Só que assim, ó, para a prova de vocês, lembre ali, saco pericárdio, da sua função ali de proteção, sustentação, lubrificação, que está ótimo, tá bom? E aí nós temos o miocárdio, que é a camada média e mais espessa do coração, é composto de músculos estriado cardíaco, é esse tipo de músculo que permite que o coração se contraia e, portanto, impulsione sangue, ou force para o interior dos vasos sanguíneos. Então, agora falando ali do coração, né, nós temos ali o miocárdio, tá? Que é essa camada média mais espessa do coração. Nós vamos ver em imagens, tá? Nos slides seguintes. Nós temos também o endocárdio, que é a camada mais interna do coração. É uma fina camada de tecido composto por epitélio pavimentoso, simples, sobre uma camada de tecido conjuntivo. Então aqui, pessoal, eu estou falando para vocês das camadas do coração. Tá? Aqui eu falei para vocês do miocárdio, agora eu estou falando para vocês do endocárdio. Tudo com cardio, de cardiologia, tá? De se falar de coração. Então, para a prova de vocês lá, lembra de cardio, né? Então, não fica tão difícil. Miocárdio, endocárdio, epicárdio. Então, fica bem tranquilo, tá? E o epicárdio é uma camada externa do coração, é uma delgada lâmina de tecido seroso. O epicárdio é contínuo e a partir da base do coração, com revestimento interno do pericárdio, denominado camada visceral do pericárdio seroso. Então, pessoal, se divide aqui nessas três camadas, bem tranquilo para vocês decorarem, tá? Miocárdio, endocárdio e epicárdio. Lembra lá do cardio, tá? Que fica mais tranquilo. Então, aqui para vocês em imagem, para ficar mais fácil, tá? Então, fizemos um corte aqui no coração, tá? E aqui nós conseguimos ver o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio, tá? Então, veja que ele está falando o quê? Dessas camadas, da profundidade dessas camadas, tá bom? Então, aqui vocês conseguem visualizar melhor como que é feito essa divisão. E aqui para vocês, lembra lá que eu falei do saco pericárdio, né? Aqui na imagem vocês conseguem ver com uma maior precisão. Então nós temos aqui a camada que está revestindo o coração, né? O pericárdio fibroceroso, que é igual camada fibrosa mais pericárdio parietal. Então ele está junto aqui, todas essas camadas que fazem essa proteção. É saco pericárdio que é como se fosse um saquinho mesmo, pessoal, tá?
Portanto, que é no exame de necropsia, né, para ter acesso ao coração, nós temos que cortar esse saco pericárdio para ter acesso ao coração, que ele fica ali dentro, tá? Protegido. E aqui também o miocárdio, o endocárdio, trazendo as camadas aqui para vocês também, conforme na imagem anterior. E agora o coração apresenta 3 faces e 4 margens, tá? As faces, nós temos a face anterior, né, externo-costal, formada principalmente pelo ventrículo direito. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Associe face anterior, ventrículo direito, tá? Que isso aqui pode ser que caia na prova de vocês, né? Para associar ali as faces, tá bom? Face diafragmática inferior, lembra lá do diafragma, onde fica o diafragma. Então você vai lembrar que fica na porção inferior. Aí você consegue associar ali a localização, formada principalmente pelo ventrículo esquerdo e parcialmente pelo ventrículo direito. Então veja aqui, pessoal, que na face anterior é principalmente pelo ventrículo direito. E aqui na face diafragmática ou face inferior é formada principalmente pelo ventrículo esquerdo e parcialmente pelo ventrículo direito. E ela está relacionada principalmente com o tendão central do diafragma, tá? Então aqui as faces do coração, esse aqui costuma cair, tá, no concurso, como eu falei para vocês, às vezes para ligar ali as questões, responder as faces corretas. Então, muito importante anotar aí. E aí, de importante, né, que eu trouxe para vocês as faces. E aqui, bem básico, tá? O coração possui 4 camadas, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Então, nós temos átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Lembrando que na posição anatômica, tá bom? Como vocês aprenderam lá, qual que é a posição anatômica, beleza? Então, os átrios são as camadas superiores do coração e recebem sangue. Os ventrículos, camadas inferiores e bombeiam o sangue para fora do coração. Então, pessoal, lá no ventrículo esquerdo, bombeia o sangue para o restante do corpo. E no ventrículo direito, bombeia o sangue lá para o pulmão para fazer a hematose, tá? Então, por isso que os dois ventrículos bombeiam o sangue para fora. O átrio direito, ele recebe o sangue do corpo e o átrio esquerdo recebe o sangue que foi oxigenado lá no pulmão, que está vindo oxigenado para nós, né, para o coração, e o átrio também recebe ele, que no caso vai ser o átrio esquerdo. Então aqui, trouxe para vocês aqui, ó, o átrio direito, tá? O ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, tá bom? Lembrando, pessoal, isso aqui é na posição anatômica, ó o ápice do coração, a ponta do coração aqui, e aqui é a base do coração, tá, galera? Então o coração, ele fica, entre aspas, né, invertido da base, que a sua base fica aqui anexada na parte superior. Então por isso que às vezes acaba confundindo, porque essa parte do coração aqui é o ápice do coração. Aqui é a sua base, tá? Onde está ligada com as artérias, as veias. Então aqui vai ser a base. Aqui você tem a veia cava superior, né? Do lado direito, onde chega o sangue desoxigenado. Aqui você vai ter a aorta, né? A artéria pulmonar. E novamente aqui átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, lembrando, coração, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, na face anterior de cada átrio existe uma estrutura enrugada em forma de saco chamada de aurícula, semelhante à orelha do cão. O átrio direito é separado do átrio esquerdo por uma fina divisória chamada septo interatrial, tá? O ventrículo direito é separado do esquerdo pelo septo interventricular.
tá? Então temos essa separação, no qual separa esses dois pelo esse interventricular, tá bom? E o átrio direito é separado aí pelo interatrial. Então você tem o interventricular, ou seja, pessoal, ventrículo, né? Bem tranquilo. Separa a palavra aqui, ventricular, de ventrículo, tá? E atrial, separa a palavra aqui também, atrial, de átrio, tá? Então você consegue, esqueci na hora da prova, só olhar a palavrinha, separa a palavra que você vai conseguir ali. Então o átrio direito forma a borda direita do coração e recebe sangue rico em dióxido de carbono, que eu disse para vocês agora pouquinho, né? Sangue desoxigenado, de 3 veias: veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. O átrio esquerdo é uma cavidade de parede fina com paredes posteriores, tá? E o sangue passa aí do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide, tá bom? Eu vou trazer para vocês em imagem essas válvulas também, tá? Bastante importante, válvula mitral. Pode ser que caia ali no concurso de vocês, dentro ali da parte de coração, tá? Mitral e tricúspide. E o ventrículo direito forma a maior parte da superfície anterior do coração. O seu interior apresenta uma série de feixes elevados de fibras musculares cardíacas, chamadas de trabéculas carnosas. Então, essas trabéculas carnosas, você vai ver aqui umas fibras musculares que você consegue identificar no coração. Na hora que você faz o corte nele, você consegue identificar essas fibras, tá? Carnosas, porque realmente tem essa proporção. E no ósseo atrioventricular direito existe um aparelho denominado válvula tricúspide. Então, pessoal, anotem isso daqui, salve em algum lugar, né? Qual o local que fica essa válvula? Eu já fiz vários concursos e em várias situações traziam para mim essa questão trazendo a válvula, tá? Porque você acaba confundindo qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo, sabe? Acaba acontecendo. Então, anotar aí, tá? Que no direito existe aí essa válvula tricúspide. Então, no lado direito tem a tricúspide, tá bom? E no esquerdo você tem lá a mitral. Então, você tem a mitral e a tricúspide. Então, não confundir. Então, o ventrículo esquerdo, como eu disse para vocês, bombeia sangue aí para o restante do corpo, né? Então, encontramos aí a válvula atriovascular esquerda, constituída apenas por 2 lâminas, denominada cúspide. Então, isso aqui, pessoal, para conhecimento mesmo, que você tem que saber é o quê? O bombeamento do sangue é feito ali no ventrículo esquerdo e não no direito, tá bom? Então, aqui um resumão. O sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, através do ósseo atrioventricular esquerdo, onde se localiza a válvula bicúspide, mitral, do ventrículo esquerdo. E o sangue sai para a maior artéria do corpo, que é a aorta ascendente. Então, maior artéria do corpo, a aorta ascendente, tá bom? Passando pela válvula aórtica, constituída por 3 válvulas semilunares, direita, esquerda e posterior. Galera, aqui para conhecimento. Desse slide, o mais importante, pessoal, é o que? É a maior artéria do corpo, a aorta ascendente, tá bom? E daí parte do sangue flui para as artérias coronárias, que se ramificam a partir da aorta ascendente, levando o sangue para a parede cardíaca. O restante do sangue passa para o arco da aorta e para a aorta descendente, tá? E aí é levado para o restante do corpo, tá bom? O ventrículo esquerdo recebe o sangue oxigenado. Então, aquilo que eu falei para vocês, pessoal, do lado esquerdo ali circula sangue oxigenado. Do lado direito do coração, sangue desoxigenado, tá? Rico em dióxido de carbono. E aqui trazendo para vocês as 2 válvulas que eu falei para vocês, tá? Então aqui, lado direito, você tem a tricúspide, tá? Lado esquerdo você tem a mitral, tá? Então essas válvulas, pessoal, elas impedem o influxo de sangue, o refluxo de sangue ali
que o sangue volte. Então o sangue só vai numa direção. Então ele entrou aqui, ele não vai voltar, a não ser que tenha uma patologia, alguma coisa, né? Mas essa válvula, o sangue vai nessa direção, né? E sempre vai nessa direção. Tanto é que quando ele volta aqui, ele vem pela válvula aórtica, passa pela válvula mitral no mesmo sentido. Então ele passa aqui, volta e volta na válvula mitral, tá? Então sempre nesse sentido para não voltar esse sangue. Então esse sangue não volta, tá? Ele vai nesse sentido passando pelas estruturas. Então gravem aí, pessoal, válvula tricúspide e válvula mitral. Lado direito tricúspide, lado esquerdo mitral, tá bom? Beleza, pessoal. Então, decoração, é isso que eu queria falar para vocês das estruturas, da parte base ali para o concurso de vocês, tá bem? Então, sempre repito, o básico para o concurso de vocês, beleza? Anotem, pessoal. Depois entra na plataforma, faça um resumo, né? Estamos na reta final, não é mesmo? Logo, logo aí a prova de vocês. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do sistema respiratório, tá? Aí nós finalizamos essa parte com vocês. Alguma dúvida ali sobre o sistema cardíaco, galera? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, ou manda lá no grupo, tá bom? Sobre o que nós falamos. Não fiquem com dúvidas, tá? Dúvidas agora pode, na hora da prova não pode. Então, o sistema respiratório, pessoal, sistema respiratório bem tranquilo também. Então, ele é formado por um conjunto de órgãos interconectados de forma sinergética, né? Esse é responsável pelas trocas gasosas. Então, o sistema respiratório, né, responsável aí pelas trocas gasosas. Então, ele trabalha em conjunto com o sistema cardíaco. Por que, professor, trabalha em conjunto com o sistema cardíaco? Então, se vocês forem parar e pensar lá, pessoal, né, o que eu falei para vocês lá, da hematose, né, que é feita lá no pulmão, né, essa troca gasosa, que o sangue vai lá bombeado pelo coração. Então precisa do sistema respiratório para fazer essa troca gasosa, para transformar esse dióxido em carbono, mandar esse dióxido de carbono embora e pegar o oxigênio, tá? Então precisa. Então por isso que trabalha em conjunto. Então o sistema respiratório trabalha em conjunto com o cardíaco. O cardíaco manda o sangue lá para o pulmão e lá é feita essa troca gasosa. Então ele trabalha ali em conjunto, né? E aí esse sangue volta para o coração de novo e vai para o restante do corpo. Então muito importante essas estruturas, né? Por causa aí da oxigenação, não é mesmo? Então, pessoal, o sistema respiratório é formado por um conjunto de órgãos interconectados que atuam de forma sinérgica, né? E é responsável pelas trocas gasosas. Bem tranquilo. Então, nós temos aí o nariz, né? Então, nós temos aí o local de passagem do ar. Então, quando você faz a inspiração, o sangue passa aí pelo nariz, né? Então, no nariz ali, pessoal, vai fazer uma filtragem desse ar. Então, você tem aí os pelos do nariz, por exemplo, né? Que ele faz essa filtragem. Então, ali vai ficar algumas sujidades, né? Algo que está ali no ambiente. Então, quando passa pelo nariz, ele filtra, né, esse ar para daí ir para o restante das estruturas, tá? Então, nós temos aí os ossos nasais e as placas de cartilagem localizadas entre a base e a ápice, né, que formam o dorso nasal. Então, isso aqui bem tranquilo, tá, pessoal? Saber ali o que? Sistema respiratório. Primeira passagem ali, o ar passa pelo nariz. Ah, professor, não posso respirar pela boca? Pode, com certeza. Só que por que não é recomendado, né, pessoal? Porque o sangue, ele vai para o pulmão sujo, o ar, desculpa, vai para o pulmão sujo. Por quê? Porque você não vai ter um lugar que vai filtrar esse ar, que no nariz ali você tem os pelos que vai fazer essa filtragem. Ele não vai umedecido, porque ele passa ali pelo nariz, pelas vias aéreas, pessoal. Ele vai umedecer também esse ar. Então esse ar ele vai ser preparado para ir para o pulmão. Ele não vai de qualquer forma. E quando você respira pela boca, esse ar vai do jeito que veio dele, já vai direto para o pulmão, tá? Aí você tem aí a faringe, que é o canal responsável por associar o sistema respiratório e digestivo. Então,
Ele é responsável por associar esses dois sistemas por sua localização posterior às cavidades nasais, oral, laringe e esôfago, tá? Então, essas permitem que seja dividida em 3 partes, tá, pessoal? Então, nós dividimos a faringe em 3 partes. Nós temos aí a nasofaringe, que é a parte nasal, nasofaringe, naso de nasal, tal, tá? E que apresenta como limite anterior, então os limites bem tranquilos, temos que saber que nós temos a nasofaringe, então naso, gravem aí o naso, tá? Nós temos a orofaringe de oral, tá? Que apresenta o limite superior à nasofaringe e inferior à laringofaringe, tá bom? E nós temos também a laringofaringe. Então, nós dividimos a faringe em 3 partes, tá? E agora, por último, a laringofaringe, né, que estende-se abaixo e a partir do osso hioide, tá, pessoal? Então, laringofaringe, né? Então, nós temos a faringe, por exemplo, aquela criança, né, muito normal fazer uma faringite, por exemplo, uma laringofaringite, né? Então, tá falando dessa estrutura em específico. Então, lembrando lá, a faringe se divide em elas têm essas 3 divisões, tá bom? Não vamos esquecer lá na hora da prova. E aí nós temos a epiglote, né, que bloqueia aí a passagem de ar para a laringe quando o bolo alimentar é ingerido. Então a epiglote, pessoal, ela faz esse controle, né, do que vai para o estômago não ir para o pulmão. Então imagine que você não tivesse ali essa epiglote e fosse comida lá para o pulmão, por exemplo. Você ia morrer, né? Você ia ter uma doença, ter uma pneumonia, uma infecção, né? Por conta de ir alimento, você ia ter ali uma asfixia, né? Dependendo da quantidade de alimento. Então você tem a epiglote que faz esse controle. Então a epiglote é que faz esse controle aí de passagem, tá? Para o esôfago, para não ir para o pulmão, tá? Então na provinha de vocês a epiglote ela trabalha como uma válvula, sabe? Então aqui para vocês uma imagem para ficar um pouco mais claro. Então você tem a cavidade nasal, tá? Você tem a nasofaringe de nasal, nasofaringe. Você tem a orofaringe de oral, tá? E você tem a laringofaringe mais embaixo. Então, veja, dividimos nessas 3 porções: naso, oro e laringo, tá? Nós temos essas 3 divisões. E aí nós temos a laringe, tá? Que é um órgão curto, fibromuscular, que representa o início do trato respiratório inferior, tá? Então, ó, a laringe representa o início do trato respiratório inferior, tá bom? Localizado na região mediana do pescoço, entre a 4ª e 6ª vértebras cervicais, que apresenta a parte laríngea da faringe, laringofaringe, como limite superior, e a traqueia como inferior, tá? Esse órgão tem como função a produção de som e, assim como a parte oral da faringe, tá? O transporte do ar inspirado para a traqueia. Então, é aqui que acontece o que? Ela auxilia nessa produção do som, tá? Então, laringe, lembrando, né, pessoal, parte inferior lá, que é o início do trato respiratório inferior à laringe. Então, mais uma imagenzinha para vocês. Nós temos aqui a epiglote, nós temos a laringe e aqui a traqueia, pessoal. Tá? Então, epiglote, laringe e traqueia. Epiglote faz aquele controle lá para o alimento ir para o esôfago e não para o pulmão, tá? E aqui a laringe, onde é a passagem de ar, tá bom? E a traqueia, né? Que aí vai levar aí o ar para o pulmão. Então a traqueia, tubo vertical em forma cilíndrica, constituído por vários anéis cartilaginosos incompletos em forma de C, denominados cartilagens traqueais, tá? Então a traqueia é esse tubo, né? Assim como o esôfago, que é um tubo, a traqueia também é um tubo que leva o ar lá para os pulmões. E a estrutura entre esses anéis é conhecida como ligamentos anulares. Na região posterior da traqueia, a parede é formada por uma musculatura lisa, tá? Tecido conjuntivo e ausência de cartilagem, apresentando-se como limite superior a cartilagem cricoide,
localizada entre a sexta e a sétima vértebra cervical, anterior ao esôfago. Lembra lá, pessoal, planos anatômicos, o que é anterior, o que é posterior, o que é proximal, o que é distal. E aí na traqueia, pessoal, nós temos a porção final da traqueia denominado carina da traqueia, tá? Veja que eu até grifei esse nome aqui, que acaba caindo bastante nos concursos, tá, pessoal? Então a porção final inferior, final ali, vai ser a carina da traqueia, tá? Depois a traqueia se ramifica em dois brônquios principais, o direito e o esquerdo. Então, pessoal, terminando a traqueia, no finalzinho dela você vai ter a carina da traqueia, tá bom? E depois vai se ramificar em direito e esquerdo. Dentro de tudo que nós falamos, o que costuma cair bastante é esse nominho aqui, tá, pessoal? Porque acaba não prestando muita atenção, né? Passando batido. E aqui mostrando para vocês os anéis traqueais, né? Olha que bacana como que é, né? Aqui o músculo traqueal também. E aqui a carina, ó. A carina no final. Então aqui a traqueia chegou no final, carina da traqueia. E aqui você vai se ramificar em bronco direito e esquerdo, tá bom? E aí nós temos os brônquios, pessoal. Nós temos os brônquios lobares, que se dividem em brônquios segmentares, ou terceira ordem, e os brônquios segmentares se dividem em bronquíolos, tá? Brônquios principais, ou primeira ordem, divididos em esquerdo e direito, sendo mais horizontado e de maior comprimento. Então nós temos os brônquios, pessoal. Então não vai ter a traqueia. Chegando na traqueia, você vai ter a carina da traqueia, você vai ter o bronco direito e esquerdo, e daí ele vai se ramificando, tá? Em broncos primários, secundários, terciários, bronquíolos, até chegando lá nos alvéolos pulmonares, que é onde é feita a troca gasosa. Tá? Então aí nós temos mais broncos que estão se subdividindo. E aí nós vamos chegar no pulmão, galera. Então nós temos aí o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Qual a diferença? Pulmão esquerdo, lobo superior, 4 segmentares e inferior. 4 segmentares que não está em contato com a árvore brônquica. O direito, 3 segmentares, lobo médio, 2 broncos segmentares. Lobo inferior. E 4 broncos segmentares e 1 bronco segmentar que está para cima e não acompanha a árvore brônquica. Então, pessoal, pulmão direito e pulmão esquerdo. O que costuma cair sobre os pulmões, pessoal? Costuma cair bastante sobre os pulmões a quantidade de lobos que você tem no pulmão. Então, galera, para não errar na prova, tá? Não errar na prova, o esquerdo, como vocês vão identificar? Porque o esquerdo, pessoal, é onde fica o ápice do coração, tá? Então, o esquerdo, pessoal, vai ficar o ápice do coração. Então, o lado esquerdo, né? Aqui está no meu lado esquerdo da posição anatômica, né? Lembra que o ápice do coração fica voltado para o lado esquerdo, certo? Então, nesse lado que fica voltado, vocês vão ter 2 lobos, tá? Pulmão vão ter 2 lobos. Por quê? Porque o ápice do coração está voltado para aquele lado. E o direito tem 3. Então, costuma cair muito na prova do concurso, tentando confundir, né? Ah, o pulmão direito é composto por 2 lobos, né? Então, direito 3, esquerdo 2, tá? Para você não se esquecer qual que é que tem 2, lembre que é onde o ápice do coração está voltado. Então, o ápice do coração está voltado para o lado esquerdo tem só 2 lobos, tá bom? E aí, pessoal, nós temos os alvéolos, né? Então, os alvéolos é onde ocorrem as trocas gasosas, tá? Pessoal, troca gasosa só ocorre nos alvéolos, tá bom? Pegadinha de prova, trazer para vocês que a troca gasosa já acontece logo ali na faringe, por exemplo, na laringe, no nariz, não, nenhum lugar, na traqueia, não, no brônquio, não. Troca gasosa acontece nos alvéolos e ponto, tá bom? Então, os alvéolos podem apresentar-se isolados ou em grupo, formando pequenos sacos, como paredes finas compostas pelos pneumócitos tipo 1.
que facilitam as trocas gasosas nos alvéolos com a rede de capilares que os recobrem, e pelos pneumócitos do tipo 2. Então, pessoal, alvéolos, troca gasosa, ponto. É isso que vocês têm que levar para a prova de vocês. Então, aqui na imagem, né, fica bem mais claro o que é esses alvéolos. Então, você tem aqui traqueia, bronco primário, bronco secundário, bronco terciário, bronquíolo, tá? Então, lembra lá que eu falei dos broncos para vocês. E aqui, galera, é o alvéolo. Alvéolo é onde é feita a troca gasosa. Então, tem aqui esses cachinhos, como se fosse cachinho de uva. Pegar um cachinho de uva, você virar ele de ponta cabeça, os alvéolos são tipo aquele saquinho, aquelas bolinhas das uvas ali, sabe? Fica tudo agrupadinho assim, esse saquinho que é onde é feita a troca gasosa, que vai jogar o dióxido de carbono fora, né, na expiração, e vai ali mandar o oxigênio no sangue ali, né, para fazer o restante do bombeamento aí da circulação. O que eu falei para vocês? Então, do pulmão, os lobos, as divisões, falei para vocês também, né? Pulmão direito, 3 lobos, pulmão esquerdo, 2, tá bom? Lembrando que o esquerdo 2 é onde está localizado o ápice do coração, não se esqueçam disso, tá bom? E cada pulmão é revestido pela pleura, um saco seroso de paredes duplas contínuas até o hilo, tá? Então a pleura, ela se divide em pleura pulmonar ou visceral, caracterizada por aderir os pulmões, e pleura parietal, que recobre a face costal do pulmão e está intimamente ligada à caixa torácica. Tá? Então aqui para vocês outra imagem, tá bom? E aqui nós temos a pleura, pode ver que vocês não conseguem ver, por quê, pessoal? É que reveste o pulmão, né? Essa pleura. Não vou dizer que é igual o pericárdio, tá, pessoal? Mas pensem dessa forma. Então a pleura reveste o pulmão aqui. Ó, aqui pleura visceral, cobertura interior. Olha a imagenzinha aqui. E pleura parietal, cobertura exterior. Então a visceral, lembre de vísceras lá, tá? Pleura visceral, lembra de vísceras, que vocês vão lembrar que está mais interno, tá? E a pleura parietal é exterior. Então uma é interno, lembrou dela, vai lembrar da outra, bem tranquilo. Então pensa lá, pleura visceral, de vísceras. Então os movimentos de expansão e contração dos pulmões são ininterruptos, induzidos pelo diafragma e por músculos do peito e das costas. O ar oxigenado, para chegar nos pulmões, percorre a faringe, prossegue pela laringe e alcança a traqueia. Dentro dos pulmões, o ar oxigenado ainda tem que passar pelas ramificações dos brônquios ou bronquíolos, uma rede de pequenos vasos formados por sucessivas divisões. E o ar chega aos alvéolos, aquilo que eu falei para vocês, cheio de ar. Essas bolsinhas permitem a passagem do oxigênio para os finos capilares sanguíneos que os cercam. Por fim, o oxigênio se liga à hemoglobina, células vermelhas sanguíneas, e é transportado pelo sangue ao coração, onde será bombeado para o organismo. Então, isso nós falamos, pessoal, é a pequena circulação, tá? Que nós estamos falando, que é essa circulação do coração, pulmão, pulmão, coração, tá? E aí nós temos o diafragma. O diafragma é uma lâmina de músculo fibroso, curvada, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então ela separa as duas cavidades. Sua face superior convexa está voltada para o tórax e sua face inferior côncava está voltada em direção ao abdômen, tá? Então o diafragma possui 3 partes musculares: parte external, parte costal e parte lombar. Então, o external, fixado à parte posterior do processo tifoide, presente no externo. Então, voltado aí para o externo, external, externo. Parte costal, os feixes ligam a cartilagens costais inferiores e as costelas correspondentes. Costal, costelas. Parte lombar, liga-se a 3 vértebras lobares superiores. Lobar, lombares, vértebras. Então, você consegue ligar ali a sua localização
conforme o nome ali, tá? Lombar de lombar mesmo, de lombares, de vértebras, costal de costelas e esternal do externo. Então esse aqui é o dito cujo, né? Então esse aqui você tem aí o diafragma, tá, pessoal? Observem bastante essa imagem, galera. Ele é o contrário, então olha que ele fica para cima. Assim, ele está relaxado, tá? Nesse posicionamento ele está relaxado, tá bom? Quando ele se contrai, ele abaixa, tá? Nós vamos ver aí na próxima imagem como é que acontece a inspiração e a expiração. Então a contração do diafragma alonga os pulmões, o que provoca a inspiração, tá? Então a contração do diafragma alonga os pulmões, o que provoca a contração. Por que a contração do diafragma, pessoal? Aqui ele está relaxado, não tá? Quando ele contrair, ele vai abaixar e vai dar espaço aqui para o pulmão trabalhar, tá? Então por isso que ele fala aqui que a contração alonga os pulmões, o que provoca a inspiração. Então imagine vocês aí agora, vocês estão inspirando, puxando o ar. Estão puxando o ar. Quando vocês puxam o ar, o pulmão vai encher de ar e vai aumentar. Como que o pulmão vai encher de ar se o diafragma está apertando ele aqui, está forçando ele aqui? Então ele não consegue, tá, pessoal? Então o que acontece é que quando você inspira, ele vai contrair. E quando ele contrai, aí o pulmão consegue fazer a entrada de ar. Então ele vai contrair, ele vai abaixar aqui, ó. Ele vai abaixar. Então imagine ele abaixando, isso aqui ficando esse espaço aqui para a entrada de ar. Então a compressão do abdômen eleva o diafragma, que provoca a inspiração, tá? Então na inspiração, galera, inspiração, o diafragma vai abaixar e vai entrar ar. Na expiração, no relaxamento desse diafragma, ele vai empurrar o pulmão para cima, ajudando na expiração, tá? Inspiração, ele abaixa, expiração, ele sobe. Então, a elevação da parede torácica anterior também provoca a inspiração. Isso acontece pela elevação das costelas, desde a posição oblíqua para baixo, até a posição horizontal, o que aumenta o diâmetro anteposterior do tórax de modo inverso, galera. Então isso aqui confunde muito e cai muito na prova, porque ele acontece de forma inversa e acaba te confundindo. Caiu muito em prova de concurso que eu fiz, falando sobre a inspiração e a expiração. Então a depressão da parede anterior do torácica produz a expiração. Olhem aqui na imagem agora, prestem bastante atenção. Respira fundo, tá? E olhem aqui nessa imagem. Galera, essa imagem, anota aí no caderno de vocês, quem estiver anotando. Grande chance de trazer isso aqui na prova, porque isso aqui confunde muito, tá? Então aqui, galera, ar inalado. Então inala ar aí agora, nesse momento. Inspira. Quando você inspira, galera, o que acontece com as costelas? As costelas se elevam. Costelas, ó, isso aqui são as costelas. Elas se elevam e os músculos se contraem. Os músculos é o que estão entre ali as costelas, tá? Eles vão se contrair. O diafragma, na inalação, ele contrai e move-se para baixo. Isso aqui que confunde muito. Porque quando você fala em contrair, você pensa em apertar, né? E não, quando ele contrai, como ele é de forma inversa, quando ele contrai, ele desce. Então é como se ele estivesse relaxando, mas ele está contraindo. Quando ele contrai, ele vai descer e o ar vai entrar no pulmão. As costelas vão se elevar e os músculos intercostais vão se contrair, tá? Na expiração, pessoal, as costelas vão se abaixar e os músculos intercostais vão relaxar, tá? Mas, professor, na expiração não teria que fazer força para mandar para fora? Sim, mas aí acontece o inverso aqui. As costelas abaixam e os músculos intercostais relaxam, tá? Então, eles vão relaxar. E agora, pessoal, o diafragma, ele vai relaxar. Mas quando ele relaxa, ele empurra o pulmão para cima.
Por quê? Porque a posição anatômica dele é essa. Ele estava contraindo, ele estava para baixo. E agora ele está relaxando. E quando ele relaxa, ele empurra o pulmão para cima, ajudando na expiração e mandando o ar para fora, tá? Então é o contrário. Então peguem essa imagem, pessoal, tira um print, dá uma olhada, anota no caderno. Tem muita chance de cair uma questão sobre esse assunto, porque é bem confuso, tá? Então vamos lá de novo. Na inspiração, ar inalado, costelas se elevam, músculos intercostais contraem. O diafragma move-se para baixo, ou seja, ele se contrai. Quando ele contrai, ele move para baixo. E na expiração é o contrário. As costelas abaixam, músculos intercostais relaxam e o diafragma relaxa. Só que quando ele relaxa, eles se movem para cima, tá? Forçando ali a saída do ar. Então, o que eu falei para vocês lá no começo da aula de sistema cardíaco, como o sistema cardíaco ele trabalha junto com o sistema pulmonar, né? Cardiopulmonar. Então, trouxe aqui para vocês também para dar mais uma frisada nesse assunto, tá? Então, o ventrículo direito bombeia sangue para a artéria pulmonar, tá? Desse vaso. O sangue flui para os capilares pulmonares e deles para as veias pulmonares, para finalmente atingir o átrio esquerdo. Então, pessoal, ó, aqui o sangue está no ventrículo direito, certo? Certo. No ventrículo direito, pessoal, nós temos sangue desoxigenado, rico em gás carbônico, tá? Então ele não tá com oxigênio, ele já passou por todo o corpo, já tá rico em dióxido ali, gás carbônico, não é oxigênio. Só que aí, pessoal, tem uma confusão aqui. Qual é a confusão, professor? Que a banca acaba querendo cobrar de vocês. Aqui, nós estamos falando que o ventrículo direito bombeia sangue para a artéria pulmonar. E lá em circulação, nós falamos o quê? Que a artéria carrega sangue oxigenado, certo? Só que nesse momento aqui, nesse momento em específico, essa artéria pulmonar vai estar carregando sangue desoxigenado, tá bom? Então prestem bastante atenção. No ventrículo direito, quando bombeia o sangue para a artéria pulmonar, essa artéria está carregando sangue desoxigenado, tá? Está rico lá em gás carbônico, não é oxigênio, tá bom? E aqui também, ó. Desse vaso, o sangue flui para os capilares pulmonares e dele para as veias pulmonares, para atingir o átrio esquerdo. Átrio esquerdo, sangue oxigenado. Já está com oxigênio aqui, já está top o sangue. Só que aí ele vai ser levado por uma veia. E na circulação, lá na aula de circulação, para vocês, a veia carrega sangue venoso, certo? E aqui ela vai estar carregando um sangue rico em oxigênio, tá? Essa veia pulmonar. Então aqui acaba invertendo as funções entre aspas, pessoal, que são só os nomes, mas acaba caindo na prova para vocês, porque confunde, porque o ventrículo está mandando o sangue para a artéria pulmonar, que não está com oxigênio, e a veia pulmonar está mandando sangue para o átrio esquerdo rico em oxigênio, tá? Então prestem bastante atenção aqui nesse parágrafo. Então, a disposição dos vasos é praticamente a mesma em todas as áreas de circulação pulmonar. Então, aqui uma imagenzinha para vocês, tá? Da circulação, pequena circulação ou circulação pulmonar. Pessoal, pequena circulação ou circulação pulmonar é a circulação coração, pulmão, pulmão, coração, beleza? Grande circulação ou circulação sistêmica é a circulação para o restante do corpo, tá? Então aqui, pessoal, artéria pulmonar, veja o sangue vai chegar aqui, vai passar pela via cava, átrio direito, ventrículo direito, vai lá para os alvéolos, vai voltar através do átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e vai para o restante do corpo, tá, pessoal? E a hematose, que eu falei para vocês lá no início, que é a transformação do sangue venoso em sangue arterial,
que ocorre nos pulmões através de uma troca de gases que ocorre devido à diferença de concentração de oxigênio e gás carbônico, por um processo conhecido como difusão. Então, a troca gasosa é conhecida como hematose. Só que o processo que acontece é um processo conhecido como difusão. Não vamos confundir. O processo é por difusão, mas o meio que ocorre é a hematose, que é a troca gasosa. Tá? Então, troca gasosa é hematose. Agora, o processo que acontece lá dentro é um processo de difusão. Tá? Então, aqui os bronquíolos. Bronquíolo, aqui os alvéolos, lembra lá as bolsinhas que eu falei para vocês, tá? E aqui mostrando aqui o processo de difusão que acontece lá dentro desses alvéolos. E aí, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? De sistema respiratório, cardíaco, tá bom? É isso que eu queria trazer. E assim, pessoal, então, vamos lá. Isso que eu trouxe para vocês, pessoal, mais importante, tá? Mais importante. Anote. Eu, particularmente, eu estudo fazendo anotações, tá? Eu, professor Ronaldo. Eu vou lá, anoto as coisas, eu vou ali, vou anotando o que é mais importante, para depois eu não esquecer, tá? Mas aí cada um tem o seu critério de estudo, né? Beleza. Então, pessoal, aquilo que eu paro para vocês e falo, olha, aqui tem muita chance de cair na prova. Galera, pega aquilo ali, grifa, se for imprimir o PDF, estiver anotando, tá? Porque tem muita chance. Por quê? Porque eu já fiz muitos concursos, pessoal. Então eu sei o que a banca costuma cobrar, né? O que a banca tenta achar confuso. Ela não vai nunca cobrar o básico. Pode ser que ela dê uma questão lá para vocês, uma questão fácil. Ah, vou cobrar isso aqui bem tranquilo, né? Mas na maioria das vezes, pessoal, a banca não quer que vocês passem não, tá? A banca quer que vocês reprovem. É o objetivo da banca, não é passar vocês. Então eles vão querer confundir. Então aquilo que é confuso, que eu vejo que sempre tá caindo nas provas aí de anatomia, de fisiologia, tá? Eu trago para vocês e tento dar essa frisada. Então, muito importante aí, galera, marcar, dar uma estudadinha, dar uma olhada, tá bom? Então, pessoal, estamos aí na reta final, né? Ufa, chegando o dia do concurso, né? Acho que todo mundo aí ansiosos, né? Animados para o concurso. Se Deus quiser vai dar tudo certo, né? É só estudar. E assim, pessoal, mais uma vez falar para vocês. Agora, última semaninha aí, né? Hoje dia 18, já vamos entrar numa segunda-feira. Fizemos um domingão de estudo aí, uma horinha bacana, né? Para iniciar a segunda. Galera, última semana, é agora, tá? É agora, estuda. Quem tá aí procrastinando, não tá... Agora, pessoal, dá tempo. Última semana, estudar, pegar pesado, entendeu? Ah, tô estudando 1 hora, estuda 2. Tô estudando 40 minutos, professor. Estuda 1h20. Entendeu? Aumente. Não diminua. Aumente. Independente de quanto você vai aumentar esse tempo de estudo. Aumenta. Tá? E, pessoal, fazer questões. Estudou sobre o sistema cardio? Faz questões. Sistema respiratório? Faz questões. Sistema endócrino? Questões. Esquelético? Questões. Sempre questões. Terminou, faça ali pelo menos 10 questõezinhas, tá, pessoal? Ah, professor, é cansativo? É cansativo, pessoal. Ter sucesso é cansativo mesmo. Se não fosse, né, todo mundo era bem sucedido, né? Todo mundo estava concursado, não tinha nem graça estudar mais. Então, realmente é difícil, tá, pessoal? É cansativo. Para alguns é chato, para alguns já gostam de estudar, mas tem que estudar, tá? E assim, pegue agora bem firme nessa reta final, deixe de fazer as coisas que você está acostumado a fazer e estude, pessoal. Não vai como faltar no trabalho, não é mesmo? Mas concilie, estuda um pouquinho à noite, de manhã, à tarde, que agora é a hora. Às vezes você acaba estudando, dando esse gás final e acaba vendo aquilo que vai cair na prova, sabe? Acontece muito disso, sabe? Eu mesmo fazia concurso e ia estudar aí, um dia antes dava mais um gás, uma revisãozinha de véspera, né? Então vai ter a revisão de véspera, tá bom, pessoal, para vocês, muito bacana. Então revisão de véspera é muito legal, porque sempre você acaba ouvindo alguma coisa que cai na prova, tá? Porque não tem como a gente estudar tudo, né? É muita coisa. Então a gente tem que dar essa filtrada e trazer para vocês aquilo que nós achamos que vai cair, que a banca vai cobrar de vocês. Então essa revisão ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo.
Então vamos participar, vamos estudar. E agora, galera, dá um gás final aí que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Fé em Deus. Beleza? Então, pessoal, agradecer a presença de todos. Quem conseguiu participar, quem não conseguiu, a aula vai ficar gravada, tá? Até a próxima. Vamos se falando no grupo. Se tiver alguma dúvida, manda no grupo ou manda no privado aqui pro professor, que o professor também responde vocês, tá, galera? Não fiquem com dúvida, beleza? Valeu, pessoal. Tenha um excelente início de segunda-feira, né? Amanhã já é segunda-feira, um excelente início de semana. Que essa semana seja bem produtiva, tá? Para todos. Fique com Deus e um forte abraço, tá?